Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu vou ler poucos versículos e no final eu farei uma breve oração. Então, diz assim a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, iniciando a leitura no verso 1. 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a mesmo em nossos corações. Pai, nós te louvamos, Senhor, e queremos realmente bendizer o teu santo e bendito nome. Ele que é merecedor de honra, glória, louvor, adoração. E especialmente, Pai, a nossa gratidão. Somos gratos, porque temos o privilégio de estar na tua casa essa noite. E cada um que chegou aqui, Pai, o Senhor possa mesmo, Pai, falar aos seus corações, falar aos nossos corações, através da tua palavra. E para isso nós pedimos, necessitamos do auxílio do Espírito Santo da verdade. Ele que realmente é o autor dessa palavra. Que Ele venha nos ensinar, ser o nosso professor nessa noite, revelando aos nossos corações aquilo que é do teu agrado, Pai. Que nessa noite a igreja do Senhor, aqui reunida, possa receber o alimento espiritual para as nossas almas, a edificação, Pai. E assim também, se há entre nós algum amigo que ainda não tem o dom, o presente da salvação, que hoje seja o dia favorável. Salvação é tua, Pai, e o Senhor faz conforme te apraz. Entregamos tudo em tuas mãos, e esse culto para o louvor da tua glória. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. E assim, amigos que eu tenho visto, estamos vendo, têm chegado aqui até pela primeira vez, nós estamos tratando sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, nesses domingos à noite. E já falamos da sua primeira vinda a esse mundo, seu nascimento, já falamos também sobre a sua vida, o seu ministério, e agora estamos tratando da sua volta, a volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar uma segunda vez aqui nessa terra, é uma promessa dele. A sua palavra diz, as suas promessas, elas são fiéis e são realmente verdadeiras. Jesus mesmo diz, eu sou a verdade, e tudo que ele fala é verdadeiro. E ele deixou a sua palavra como assim um instrumento para nós, é a revelação de Deus, da sua vontade até para todos, né? E a palavra de Deus, ela está acessível a cada um de nós. E eu garanto a você hoje à noite que é a mais pura verdade. Ele diz, passará os céus, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ele prometeu que voltaria. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando for, e Jesus já foi, há pelo menos uns 2000 anos ou mais, né? Quando for, e vos preparar lugar, ele está trabalhando, está preparando lugar. Quando vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque a minha vontade é onde eu esteja,
estejais aqueles que são dele. Né? E essa, como nós estávamos cantando, todos os jovens da igreja, o Ronaldo exortando, né? É verdade, Jesus vai voltar e nós estamos esperando essa vinda dele. E a pergunta é, quando vai isso acontecer? Quando vai ser? E era assim uma curiosidade dos próprios discípulos de Jesus, ainda nessa terra. E ele falou a respeito da sua segunda vinda. Em vários evangelhos, os evangelistas assim descreveram sobre essa passagem. Em uma certa ocasião, ele estava reunido com os seus discípulos e eles fizeram essa pergunta: Senhor, né, quando acontecerá a tua vinda? Que sinais haverá? E Jesus, assim, carinhosamente, ele respondeu e deixou, né, os sinais de como isso, quando seria próxima a sua vinda. E nós estamos vendo nesses domingos à noite, e falamos assim, colocamos em quatro blocos, né, para melhor compreensão. E sinais, como estaria mesmo o mundo em que nós estamos até vivendo, esse mundo, né, em relação à natureza, em relação às coisas do mundo, às coisas materiais. Também como vimos que estaria os homens, agora as criaturas, os homens vivendo nesse mundo. E nós também estamos vendo agora como estaria a própria igreja, ainda nesses tempos. E a outra parte, se Deus permitir, assim no próximo domingo, ou não sei, nós vamos ver em relação como estaria a nação Israel, o povo de Israel, que também faz parte de toda esses sinais. E somente mencionando, né, como estaria mesmo o mundo em que nós estamos vivendo. Jesus, ele alerta, ele diz: vede que ninguém vos engane. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24 em diante, ele descreve: não deixa ninguém te enganar a respeito dessas coisas. Mas quando vires, né, observares sinais de guerras, rumores de guerra, fome em várias partes desse mundo, revoluções, epidemias, né? Nesses dias nós estamos enfrentando mundialmente uma epidemia. Até aqui no nosso país é um dos países mais afetados, mas está epidemias no mundo inteiro. Coisas, Jesus disse, coisas absurdas, né? Coisas espantosas até acontecendo nos nossos dias. Terremotos em vários locais. A natureza mesmo gemendo, sentindo a opressão, como fosse dores de parto. E ele diz: vede, quando isso estiver acontecendo, ainda não é o fim, mas o princípio das dores. E assim como forem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, né? Vai a cada vez mais chegando, até que dá à luz. É assim. Então, nós observamos isso nos nossos dias. Agora, tem muitos que não estão observando e não estão percebendo. Mas Jesus falou também de como estaria o próprio homem, ainda nessa época, vivendo nesse mundo. E ele diz: olha, vede também que vocês não sejam enganados, né? E relacionou aos homens do tempo, no tempo de Noé, antes do dilúvio. Seria da mesma maneira em que nos nossos dias. Em Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, lá diz, né? Ele disse: olha, a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, mas os sinais estão aí. E ele disse como estariam os homens, como foi nos dias de Noé, em que a terra estava toda corrompida, cheia de maldade, de violência. A Bíblia diz que
o coração do homem, a inclinação era totalmente para o mal. Coisas terríveis, né? Gênesis capítulo 6 descreve. E assim Jesus disse, olha, eles estavam mesmo preocupados com os seus próprios afazeres. Vendiam, compravam, casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, comiam e não perceberam. Não perceberam os sinais, né? E Deus deu um sinal grandioso naqueles tempos. Noé, um pregador, um homem justo à vista de Deus, que achou graça diante de Deus na sua geração. E Deus disse, olha, Noé, prepara uma arca, deu as medidas, tudo, que eu vou acabar com essa terra que eu criei, destruir todo homem, todo ser vivente, e só vai salvar tu e a tua família, 8 pessoas, e um casal de cada dos animais. Muitos pensam, e até que é uma fantasia, é uma coisa, é uma ficção, é um filme de Hollywood, até fizeram um, né? Mas uma pálida da verdade, né? Mas, irmãos, é verdade. Quando não perceberam, a Bíblia diz que Noé entrou na arca com os animais, e sabe quem fechou a porta da arca? Não foi Noé, não. Foi Deus. Deus fechou a porta da arca. E aí abriu as comportas da terra e dos céus e choveu copiosamente durante 40 dias e 40 noites. E não ficou uma alma, um ser vivente, somente a arca ali, a salvação de Noé e da sua família. E eles não perceberam. Só perceberam quando veio o dilúvio e tragou, né? Todos pereceram. Então, é uma das características do mundo nesses dias. E ainda zombam. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele mesmo fala que muitos dizem, olha, dilúvio, né? Que conversa é essa? O mundo está como nos dias dos nossos pais, desde que nossos pais dormiram, o mundo continua como está. Aí o Pedro diz, é porque deliberadamente esquecem, né? Que um dia Deus destruiu esse mundo. E assim vai ser também na vinda do Filho do Homem. Mas hoje à noite nós estamos vendo, né, outro sinal muito importante. E aqui eu li para os irmãos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. O apóstolo Paulo, assim, escrevendo aquela igreja ali, uma igreja que estava ansiosa, aguardando a vinda de Jesus Cristo. E naqueles dias já, Paulo exorta a igreja, como ele diz aqui, olha, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, acreditamos, né? Jesus vai vir e nós vamos nos reunir com Ele. E aí, aqui há a exortação. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não tirar da tua mente essa que a Bíblia chama a bendita esperança, né? A consolação, aquele dia tão especial. Não tira isso da tua mente, porque você trava, e eu, uma luta ferrenha na tua mente, no teu coração, com um inimigo poderoso. O diabo, o Satanás, ele mesmo quer que você não fique observando essas, quer tirar de você os pensamentos. E a Bíblia diz que ele é o Deus desse século. E a Bíblia diz que ele cegou, né, o entendimento dos incrédulos, daqueles que não acreditam na palavra de Deus. Então Paulo alerta aqui, olha, cuidado, né? Não vos perturbeis, nem com facilidade, e quer por espírito, ou seja, por pregação humana, é espírito aqui em letra minúscula, quer por palavra, por escritas, quer por epístola ou por livros, como se procedesse de nós. Mesmo nesses dias, Paulo enfrentava, né, os falsos, os hereges, aqueles perturbadores da igreja,
que querem mesmo dissuadir a igreja dessa bendita esperança. Então tem que ter muito cuidado, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo diz, olha, ninguém, verso 3, de nenhum modo vos engane, de nenhuma maneira, de nenhuma forma. E aí você tem que estar firme. E aonde é que você vai encontrar essa firmeza? É na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, observando as coisas de Deus e até mesmo provando. Nós vamos ver mais à frente esses pregadores, esses espíritos, né? E aqui diz, veja que nenhum, de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, isto que? O dia do Senhor, a segunda vinda do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia. E nós estamos vendo, né, que é uma coisa, um dos sinais, a apostasia. E respondendo o que é realmente a apostasia, pela própria palavra de Deus. E nós temos visto, irmãos e amigos, né, tenha muito cuidado. A apostasia é algo que é concernente àqueles que professam a uma fé. É aqueles que professam, que acreditam na palavra de Deus, até que falam. Então, é relacionado mesmo à igreja, né? A igreja mundial, a igreja professa, que diz que é de Deus, que acredita nas coisas de Deus, até que prega a própria palavra de Deus, mas tem que ter muito cuidado, porque Jesus mesmo disse muito, né? Virão em meu nome e enganarão a muitos. Não é pessoas do mundo, não. Porque o mundo, verdadeiramente, ele não conhece a palavra de Deus. Não tem interesse pelas coisas de Deus. É a própria igreja, né? A igreja professa. Então, muito cuidado. Não é porque é um pastor, assim como eu, que está com a gravata, num púlpito, pregando. Tenha cuidado. Eu exorto até aqui nessa igreja que verifica se aquilo que eu estou pregando, se aquilo que eu estou falando é segundo a verdade. Como é que você vai descobrir se eu estou falando a verdade? Porque eu estou citando a Bíblia, né? Capítulo e o versículo. Essa é a tua garantia, é a minha garantia. Não é o que eu digo, não. Escuta o que eu digo, mas confere que se aquilo que eu digo é conforme a palavra de Deus. Se não, não aceite não. Chega e diz, olha pastor, o senhor falou ali uma coisa e não está na Bíblia. Eu vou chegar aqui e dizer a verdade, me perdoe, né? E vou aceitar o que está escrito. Essa é a regra para qualquer um. Então, não pode ser a autoridade que for, né? Desde um papa, um bispo, um cardeal, que se designam apóstolos, bispos, presbíteros, o que seja, né? Não acredita se não for conforme a palavra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, porque ele já enfrentava essa turma nos próprios dias dele, né? Então, uma das características da apostasia é mesmo, nós vamos ver e a definição, né? É o abandono da fé, deixar a fé, aquilo que alguém professava, né? Então, rapidamente, em benefício de alguns, veja o que diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, e versículo 1. O Paulo alertando ao jovem pastor, né, ao jovem Timóteo, ele diz, olha, 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito, aqui não é aquele Espírito com E minúsculo, é o Espírito Santo de Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos, e nós assim estamos identificando que, veja, alguns apostatarão da fé. Então vem a palavra, né? Apostatar da fé. E aqui diz, olha, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então, apostasia, apostatar, é desobedecer, né, a palavra de Deus e obedecer
a outros. E aqui diz, olha, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, verifique que há espíritos enganadores e ensinos de demônio. Isso está acontecendo aonde? Nos púlpitos das igrejas, né? Não é lá no meio da rua, não. É nas igrejas que está acontecendo isso. Pessoas que obedecem aos espíritos enganadores e aos ensinos de demônios. E nós mostramos como nós podemos identificar, né, um espírito enganador. A Bíblia diz mesmo que, olha, tenha muito cuidado. E eu acabei de falar, se algum espírito, né, está falando, assim diz o Senhor, porque é a palavra de Deus. Não escuta, irmãos, alguém que chegou e disse, olha, eu trouxe uma revelação de Deus, ou eu sonho toda noite. Eu posso chegar aqui, eu sonhei contigo, né? Deus mandou te falar isso. Aí começa a falar de uma pessoa. Irmãos, a Bíblia diz que Deus falou outrora aos pais, pelos profetas, né? Mas nos últimos dias ele fala pelo seu Filho. Veja o que diz aqui, Hebreus capítulo 1. Tenha cuidado, preste bem atenção que eu cito, né? E eu mostro o capítulo e o versículo. Hebreus capítulo 1 e o verso 1. Olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A palavra de Deus agora, ela é revelada, está escrita aqui, ó, o Filho dele, a verdade. Então, escute, né? Não caia nessa confusão aí não, nessa enganação. Alguém trazendo uma revelação para ti, trazendo uma promessa para ti, mostra, né? Verifica o capítulo e o versículo. Então, muitos, Paulo diz, João diz, vão sair mundo afora, enganando a muitos, e muitos sendo enganados. Irmãos, muito cuidado, porque a Bíblia diz que, se você ver aqui no capítulo 4 também, é de 2 Timóteo, olha só, no capítulo 4 e o versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é isso, né? Muitas pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Pelo contrário, olha só, cercar-se-ão de mestres, muitos mestres, né? Que falam bonito, que falam aquilo que você quer ouvir. Diz aqui, olha, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Muito cuidado, porque geralmente esses estão preocupados com a sua própria, seu próprio bem-estar, né? A sua própria financeiro a coisa. E aqui diz, olha, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se até às fábulas, coisas. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado, meu amigo. Verifica, né, em quem você está ouvindo e se essa pessoa está falando segundo a palavra de Deus. Então, espíritos enganadores. Volte aqui, 1 Timóteo capítulo 4. E a ensinos de demônios. Espera aí, né? Um demônio pode estar ensinando numa igreja? Sim, pode sim. E aqui eu vou provar, né? Olha o ensino deles. Diz aqui, olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras. O ensino de demônio é alguém que está falando e pregando mentiras. Sabe por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. É o pai de todos os demônios.
Então ele é especialista, né, em mentira. E diz mais aqui, olha, que tem cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento, igrejas grandes, até proíbe casamento, né? Uma das maiores do mundo, ela mesma exige que os seus líderes façam o voto de celibato, né? Não pode. E eu mostrei alguns estudos atrás que os líderes da igreja, o próprio que eles dizem que Pedro é o primeiro papa, o Pedro era casado, tinha mulher, Jesus até curou a sogra dele, tinha filhos. Os outros discípulos também tinham esposas. Os irmãos de Jesus, que eles dizem que Maria só teve o seu filho Jesus Cristo, né? Outra mentira. A Maria teve o seu primogênito, Jesus Cristo, e teve vários outros filhos com José. Tá o nome na Bíblia, tem dois aqui que até são escritores, Tiago e Judas. E outros, irmãs, Jesus tinha irmãs de sangue, né? Meio sangue, porque Jesus era especial. Mas é verdade, então, proíbem casamento. Olha mais, exigem abstinência de alimentos, igrejas, seitas, heresias que você não pode comer isso ou aquilo, senão não vai para o céu, né? Conversa fiada, irmãos. A própria Bíblia diz aqui, olha, os alimentos que Deus criou foi para serem recebidos e com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Infelizmente, quem não conhece a verdade entra, né? E não come. Está perdendo, né? Tanta coisa boa aí que Deus fez. Não é que está escrito aqui? Olha, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Ora, né? Senhor, abençoe esse alimento que o Senhor me deu. E ó, bota para dentro, né, Rodrigão? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, muito cuidado, irmãos. Abandonar a fé, porque está desobedecendo, marque bem isso, a palavra de Deus. Está obedecendo a enganadores, né? A espíritos, a falsos e a ensinos de demônio. Então isso é apostatar da fé. Alguém que um dia chegou, entrou numa igreja e Deus até falou através da sua palavra e a pessoa mesmo fica convicta, faz uma decisão, enfim, começa a seguir. E aí entra, né? Entra em um monte de heresias, obedecendo a falsos, coisas absurdas, irmãos. Eu abro a televisão assim, eu tenho vergonha, sabe, de ver um homem, uma mulher, até mulheres, dizendo que são da parte de Deus e descaradamente enganando o povo, fazendo comércio de Deus. É vergonhoso, né? Se dizendo evangélico. Evangélico. Cuidado com essa palavra. Eu sou crente em Jesus Cristo. Negócio de evangélico. Sou crente em Jesus Cristo. Tenha muito cuidado. Então, é isso que é apostatar, né? É abandonar a fé, desobedecer a palavra a Deus e obedecer a outros espíritos enganadores e a ensinos de demônio. E nós vimos domingo passado outra coisa, né? Concernente à igreja também. Eu levei os irmãos à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. E eu mostrei para os amados irmãos e os amigos aqui presentes. Uma igreja que nós acreditamos, pela própria palavra de Deus, que é a igreja, as características da igreja dos últimos dias, não a de Laodiceia.
Porque o João, ele recebeu essa revelação diretamente de Deus, e Deus mandou ele escrever as 7 igrejas ali na época dele, né? E dá o nome das 7. Mas, pela característica, nós assim identificamos como essa Laodiceia, a igreja dos últimos dias. E aqui e veja as características, né? Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. É Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. É Jesus. E o princípio da criação de Deus é Jesus. Ele diz, olha, conheço as tuas obras. E ele conhece. Ele te conhece. Ele me conhece. Conhece todas as nossas obras, as nossas atitudes, as nossas ações. Sabe, né, o que nós estamos fazendo. E ele diz, olha, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Jesus, irmãos, ele estava falando com essa igreja e fazendo mesmo assim uma comparação até com a cidade em que essa igreja estava ali inserida. Laodiceia era uma cidade romana na época, próspera, aonde o ouro, o comércio, né, era uma cidade rica, de comércio de ouro. Também tinha uma indústria ali de lã, de roupas, e a medicina ali era até avançada. Tinha laboratórios, remédios e até um colírio, né, que as pessoas passavam nos olhos. E Jesus diz, olha, tu és como a Laodiceia. E hoje, né, tu és uma igreja que está rica e abastada. E eu estava mostrando, irmãos, a igreja de hoje. Nunca na história da igreja nós vimos uma igreja tão rica. Rica mesmo. Poderosa, né? Cheia de dinheiro, de catedrais, de templos, líderes, homens que estão milionários, com helicópteros, com mansões, com aras, rico, riquíssimo. E Deus diz aqui, olha, estás rico e abastado. Mas isso exteriormente, né? E olha a característica que Jesus diz. Veja no versículo 15. Ele te conhece, ele conhece essa igreja que ela nem é frio e nem é quente. É morno, né? Não é uma coisa nem outra. Tá conforme a onda, né? E interessante que nessa cidade tinha um aqueduto, né, em que encontrava água, a água que vinha com água subterrânea, e era meia morna a água. E quando se tomava água assim, é uma água mesmo que dá vontade de quê? Você quer vomitar, toma água morna, né? Então Jesus está mostrando, olha, a igreja que não é quente e nem fria. Jesus, olha, quem dera, né, fosse uma coisa ou outra, mas assim porque és morno, veja, verso 16, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da boca. É a sua aparência, irmão, exterior. A igreja hoje, nem ela está no mundo, né, e nem está dentro da igreja, é aquela coisa, vai, né, conforme a onda, conforme o curso. A igreja hoje está imitando o mundo.
Aliás, o mundo já entrou dentro da igreja, né? Tudo que não presta está dentro da igreja. Som, bateria, música, DJ, né? E pode colocar, virou um circo. E um monte de palhaço aqui fazendo graça para a plateia. É isso que o povo quer ouvir, né? Mas Deus, eu estava mostrando de manhã, Deus é santo, 3 vezes santo. E aqui Jesus diz, olha, assim porque dizes, estou rico, né? Sou de Jesus. Tem uma pregação hoje que você tem que ser milionário, tem que ser rico. Pare de sofrer. Irmãos, isso é do diabo. Quando você começa mesmo na fé, pode se preparar. Pode preparar, porque Jesus diz, quer vir, quer me seguir, quer vir após mim, primeiro nega-te a ti mesmo. Negar a mim, as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero fazer. Quer me seguir, quer me servir, nega-te primeiro a ti mesmo. Não mais eu, né? Mas a tua vontade. Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que Deus manda. Você vai ter que eliminar da tua vida um monte de coisa que desagrada a Deus. Principalmente, sabe o que é, meu amado? É pecado. Pecado desagrada a Deus. Pecado é contra Deus. E nós estamos cheios de pecados, né? A Bíblia diz que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. Não negar-se a si mesmo, né? Aí diz, toma a tua cruz. Né? Toma o carro do ano, a empresa do ano. Toma a tua cruz. E a cruz, uma cruz, ela é pesada, né? Nosso mestre. E aí vem e me segue. Então, tá vendo a pregação? Não tem pare de sofrer não, irmãos. Então essa igreja aqui, ela está rica, né? Está milionária. Foi Jesus que me deu. Eu vejo um monte até de comércio. Jesus me deu. Isso é uma heresia, né? É uma falta de reverência. A Bíblia diz que não usar o nome de Deus em vão, né? Jesus me deu. Mas diz aqui, estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Mas olha o que Deus diz, né? A aparência mesmo é exterior, mas Jesus conhece o interior, o coração. Ele diz, olha, pois tu dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz. Já pensou? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Não é? Fazendo mesmo a comparação com a riqueza da cidade e até da igreja. E aqui ele diz, olha, miserável espiritualmente falando, né? Tem gente que tem tudo, riqueza, poder, dinheiro, faz o que quiser, mas vive uma vida miserável internamente, não tem paz. Pode ter dinheiro, dinheiro não dá paz para ninguém. Dá prazeres transitórios, né? Mas miserável. Pobre, o que adianta? A Bíblia diz, Senhor Jesus, o que adianta, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Então, pobre, cego espiritualmente, muito cuidado, né? Porque o Deus desse século, o diabo, o Satanás, ele cega o entendimento. E uma forma dele cegar é não deixar você pensar. Não deixar você parar e refletir, né? Cuidado. E esse mundo, uma vez eu estava falando sobre isso, as atrações desse mundo, tudo é feito para você não ter tempo para pensar, né? É para divertir a tua mente. E é uma infinidade de coisas. Tudo mesmo, né? É feito, programado para você não pensar. E aqui diz pobre, cego e nu. A nudez. O pecado mesmo, ele mostra a nossa condição de nu.
E aqui Jesus diz, olha, dá um conselho, né? Eu te aconselho. Você quer ouvir um conselho bom hoje à noite, verdadeiro, e ninguém vai te cobrar nada por ele, não. Você viu aqui, né? A igreja está preocupada com a sua vida espiritual, com a tua eternidade. E ninguém paga para receber conselho de Deus. E tem muitos cobrando ingresso para ouvir a palavra de Deus. Não são poucos não nesse Brasil. Multidões vão ouvir o conselho de Deus, mas tem que pagar o ingresso, né? Aqui Jesus disse, olha, é de graça. Aconselho-te que de mim, dele, né, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Irmãos, esse ouro refinado, a Bíblia diz que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue dele, o sangue precioso, vale mais do que prata, do que ouro, né? Mas o sangue precioso, sangue que nos purifica. O fogo, o ouro, né? Ele é purificado pelo fogo. Aqui é a justiça de Deus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vestiduras brancas para te vestires, é o manto da justiça de Deus. Deus nos justificou, colocou sobre ti e mim o manto de justiça, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, né? Para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Os olhos espirituais, abrir o entendimento. Foi Deus que Ele revela, Ele abre o entendimento para nós vermos as coisas de Deus. E Ele diz aqui, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então Jesus está dizendo que mesmo nessa igreja há os verdadeiros. E ele vai ter que dar um jeitinho, né? E o jeitinho dele é a disciplina, a repreensão. A quem? A quem ele ama. Deus vai disciplinar os seus filhos, Jesus Cristo. E ele diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aqui está, irmãos, e amado amigo, o segredo para as nossas vidas, né? É arrependimento. Tem que se arrepender do seu pecado, confessar e vir a Jesus, né? E comprar dele o seu sangue no sentido de receber a tua justiça dele, o entendimento dele. Mas ele diz, verso 20, ó, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta. Ele não está dentro da igreja, não, de Laodiceia, né? Está fora, batendo a porta. E diz, olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do teu coração e do meu. E se alguém ouvir a sua voz, e ouvir a voz de Deus é pela palavra, né? E abre a porta do teu coração e deixa o Senhor Jesus entrar. E ele diz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E como é que é isso, irmãos? É pelo arrependimento. Senhor, eu reconheço que tenho um pecado contra ti, a minha vida, né? Me perdoa, vem, ó meu Deus, né? Salva-me, me livra das garras do diabo, do inimigo do pecado. E Jesus faz isso. E ele diz aqui, ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Aí quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não só era para a igreja de Laodiceia daquela época, mas a todas as igrejas, e hoje à noite aqui, meu amado. Então, veja bem, né? Apostasia, abandonar a fé por desobedecerem à verdade e obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Uma igreja que se diz abastada, rica, mas espiritualmente
miserável, cheia de pecado, pobre, cega e nu. É esse tipo. E a terceira coisa que eu queria mostrar hoje à noite, temos pouquinho tempo, mas vamos ver aqui, né? Eu pedi para ler Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 é Jesus falando. Ele está falando aqui de outra coisa que vai acontecer e até está acontecendo com a própria igreja. Mateus capítulo 25, em 24 até o final do capítulo 25 de Mateus, ele está falando dos sinais, é sobre mesmo a sua vinda. Então ele chega aqui e ele diz assim, olha, Mateus 25, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E elas estavam as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. É uma parábola, né? É uma ilustração, mas cabe exatamente no que está acontecendo nos nossos dias. Aqui Jesus está falando de uma noiva, aliás, de 10 noivas, né? Virgens, que estavam aguardando o noivo. Nas Sagradas Escrituras, irmãos, o noivo é Jesus Cristo. E a noiva é realmente a sua igreja. E ele está dizendo aqui, olha, que haviam 10, né? Se diziam da igreja, eram noivas. Estavam esperando o noivo, sabiam. Mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E aqui diz, né? Todas elas estavam com as suas lâmpadas, ou seja, o Espírito Santo, né? E o seu testemunho, o azeite. E, no entanto, diz aqui, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Ou seja, eu quero chamar a atenção em uma forma mesmo de apostasia, é a igreja adormecida. A igreja mesmo acomodada, espiritualmente falando, né? Abastada materialmente, mas acomodada e adormecida em termos espirituais. Não estão percebendo, né? Estão acomodadas e diz, olha, o noivo não voltou, estão esperando, tardando o noivo. Faz quantos anos que o noivo foi? 2000 anos e pouco, né? Então está demorando. Aí todo mundo dormiu. Às 10, tudo dormindo, né? Aí, olha, gritou aqui, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Irmãos, a Bíblia diz o Senhor que o dia e a hora ninguém sabe, né?
mas vem como um ladrão da noite, em quem, quando nós não estamos esperando, ele vai vir. E aqui tem as que estão, todas estavam, né, acomodadas, adormecidas espiritualmente. Então ouviu-se o grito, e levantaram-se todas aquelas virgens, veja, e prepararam as suas lâmpadas. Irmãos, a gente poderia falar muito hoje à noite, né? Mas será que nós estamos preparados? As nossas lâmpadas com o azeite, esperando, não estamos adormecidos, não estamos acomodados, mas aqui diz, olha, 5 estavam prudentes, né? Atentas, observando, olhando as coisas, mas 5 que se diziam virgens também da igreja, noiva, estavam dormindo, acomodados, não vem não, deixa eu cuidar aqui da minha vida, deixa eu curtir, né, os meus dias, fazer aquilo que eu quero, e aí o noivo veio. Mas diz aqui, olha, no verso 10, e saindo elas para comprar o azeite, aquelas que não estavam preparadas, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, né, esperando, aguardando, entraram com ele para as bodas. E veja, interessante essa palavra, né? Fechou-se a porta. Fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Nesse Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, né, no final do verso do Sermão do Monte, lembra que Jesus diz essas palavras? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas Jesus vai dizer aqui, olha, mas Jesus respondeu dizendo: em verdade, vos digo, não vos conheço. Ele está dizendo que não conhece. Então, nós podemos chegar aqui a uma estatística, né? Fácil. 50% das noivas, daquelas que se dizem que estão esperando o noivo, professam, né? Não vão com ele. É alarmante, né? É Jesus que está dizendo. Então ele diz: vigiai. O que é vigiar? Ficar atento, né? Porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus amados, muito cuidado, né? Aquele que se diz da igreja e professa, e está acomodado, desapercebido, muito cuidado. Diz aqui rapidamente, em Romanos capítulo 13, e o versículo 10, Romanos capítulo 13 e o versículo 10, veja o que diz aqui, a palavra de Deus. Verso 11, e digo a vós outros, que conheceis o tempo. Então, é bom, né, saber dessas coisas, ter o conhecimento dos tempos e das épocas que nós estamos vivendo. Que já é hora de vos despertardes do sono. Bora, né? Acorda, levanta. É complicado. Eu tenho uns 3 que para acordar lá em casa... Acorda, igreja, desperta, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, e veja, deixemos, né? Se a igreja profeta, deixa agora, pois, as obras das trevas, deixa o pecado, e revistamos das armaduras da luz. Que coisa, né? Devemos acordar, diz aqui a palavra de Deus. Deixar as obras das trevas, abandonar, né? Aquilo que é mesmo contra Deus, contra a palavra, que vai ficar. Se revestir das armaduras da luz, ou seja, armar-se das coisas de Deus e andarmos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pundicícias e dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes, mas, né, o alvo
seja-se revestido do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne e no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos. Igreja, né? Acorda, alerta, vigia, cuidado que não vai ficar adormecida espiritualmente, porque chega a hora que o noivo vai chegar e os que estão ainda nessas práticas aí, né? Vão ficar, vão bater, ó. Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos. Um dia eu estava na Hebron, eu aceitei o Senhor como Salvador lá com o pastor Herbert. Eu fiz minha decisão lá na Hebron. Meu amado, a Hebron não salva ninguém. Isso eu já lhe digo logo aqui. Eu não salvo ninguém, não tenho poder para salvar ninguém. Tenha muito cuidado, né? Um grande homem de Deus falou que quem salva, né, é Jesus Cristo, e é mesmo. Ele é que tem o poder de salvar. Cuidado, aceitar Jesus na Hebron, aceitar Jesus com o pastor Herbert. Você corre um sério perigo. Se for crente em Herbert, vai para o inferno. Lhe digo sinceramente, seja crente em Jesus Cristo. Eu sou apenas o mensageiro, não tenho poder nenhum, posso te ajudar, te mostrar o caminho. Aliás, ele é o caminho, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É ele. Eu apenas estou citando. Tenha muito cuidado. E que hoje à noite, né, mais uma vez esse alerta fique. Cuidado como igreja de estar mesmo apostatando da fé. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. E assim nós vamos terminar com uma oração. Pai, eu te louvo, Senhor. A Ti a honra, a glória, o louvor. E a Tua palavra que é fiel e realmente é verdadeira. E nos ajuda, Senhor, nesses dias até vigiar, ficar mesmo alerta. E como igreja, professa, como a Tua palavra mesmo nos diz, aliás, ter o cuidado de não apostatar daquilo que nós já recebemos. Manter mesmo a vigilância. Assim, Pai, não obedecer a ensinos de demônios, a espíritos enganadores, mas obedecer a Tua voz, a Tua palavra. Não achar que estamos já ricos, abastados e, no fundo, somos ainda mesmo necessitados, cegos, nus e sem esperança. Mas nos ajuda, Pai, até como igreja também não estar acomodado, adormecido, como nós acabamos de ouvir, mas atentos, vigilantes, e assim que o Senhor mesmo salva, Pai, a Tua igreja verdadeira. E quando o noivo vier, podemos assim estar atentos, alegres, e gritar mesmo, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e o Espírito Santo, faça a obra nessa noite, na vida de alguém. Aceita, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.